Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falando sobre o if else, tá? Que é a combinação do se e o caso contrário, tá? O else pode ser traduzido como caso contrário, tá? Então a gente tá explicitamente falando que a gente tem uma condição e se essa condição não for atingida, a gente vai fazer outra coisa, tá? Então vamos começar aqui com leidade, né? Vamos criar a função leidade novamente. E a gente já sabe como a gente vai fazer isso aqui. A gente vai retornar o inteiro da saída da função entrada e contexto digite sua idade, ok? Então é assim que a gente vai obter a idade do usuário, ok? Então, continuando aqui, a gente vai fazer um sistema que avalia se o usuário é apto ou não para entrar no site, tá? Então a gente vai criar a função avaliar, ok? E a gente vai passar um objeto para essa função. Essa função vai pegar a idade do usuário e vai avaliar se ele tem mais de 18 anos assim para você entrar no serviço ou não. Então a gente vai passar uma variável chamada idade. Então a gente tem def, que seria a definição da função avaliar, e a gente tem idade. Então a gente já sabe que a gente vai usar a função if, tá? If idade. Idade maior que 18, a gente vai chamar a função print sim, né? Apenas isso. Beleza, então a gente tem essa condição, ok? Então como a gente poderia fazer para executar isso? A gente pode fazer dessa forma. Se a gente chamar avaliar 12, a gente tem a saída, a gente não tem saída nenhuma, né? Porque a gente só tem o programa só executa código se a idade for maior que 18. Então a gente precisa de uma segunda condição. Então a gente vai copiar isso aqui. E a gente pode adicionar um segundo if abaixo do primeiro if. If idade menor que 18. Então a gente vai printar aqui, o não, tá? A gente vai mostrar o não. Então se a gente executar o código avaliar 12, a gente vai ver que a gente deixa eu avaliar 12, fez o mesmo código, tá? Tenho que alterar aqui, é menor, né? Esse código aqui é menor. Então a gente vai alterar aqui, né? Syntax error. Vamos ter que copiar, vamos ter que botar novamente. Agora foi. Então a gente vai chamar o avaliar 12 para testar. E a gente tem a saída não. Então o usuário com 12 anos não poderia entrar nesse serviço, tá? Só que tem alguns problemas aqui, então vamos ver o avaliar 18, que é justamente a idade, tá? Então, se a gente chamar o avaliar 18, a gente não tem nenhuma saída. Por que que isso acontece? A gente tem que entender como o que o programa está fazendo aqui, tá? Então, o programa recebe a idade, e ele vai ver if idade é maior que 18, nesse caso, se a idade for 18, exatamente 18, não é. Então, ele não vai executar isso. E como idade também não é menor que 18, também não vai executar isso. Então, a gente precisa de um operador que seja plausível se idade for igual à idade. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai ter que copiar isso novamente. E na matemática a gente tem esse mesmo operador, chamado de que é maior ou igual ou menor ou igual. Então, em Python a gente vai utilizar um operador igual depois do maior ou menor, que a gente possa ter o equivalente da matemática, tá? Então a gente agora tem essa função, vamos chamar o avaliar novamente com 12. A gente tem o não e o avaliar com 18. Que a gente tem agora um sim e um não. Por que a gente tem um sim e um não? Bem, a resposta para essa pergunta é porque as duas condições que a gente tem aqui, tanto o primeiro if e o segundo if, são ifs distintos, tá? Eles não estão no mesmo contexto. Então, nesse caso, as duas condições são verdadeiras, tá? Idade é maior ou igual a 18, idade é menor ou igual a 18, tá? Para contornar isso, a gente utiliza o if, tá? A gente poderia usar um if dentro do if. Nesse caso aqui, eu adicionei um if abaixo de um if, tá? Nesse caso, a gente só executa... a gente vai executar os dois ifs simultaneamente. Na verdade, aleatoriamente, né? Sequencialmente, na verdade. Então, vamos recriar esse programa utilizando o if. Como é que ficaria com o if? Simples. Em vez de utilizar o segundo else... Na verdade, segundo if, eu utilizo o else, tá? Que é o caso contrário. Então, a leitura do programa fica muito mais simples agora. Fica o seguinte.
a gente tem, se idade for maior ou igual a 18, a gente vai imprimir sim. Caso contrário, não. Muito simples, tá? Então vamos apenas chamar aqui os nossos valores. Vou testar com 13 dessa vez. E vou testar com 18 novamente. Deve retornar sim. Então, como vocês podem ver, é retornar apenas um sim, tá? Então é assim que a gente trabalha com if e else, tá? A gente tem que estar trabalhando no mesmo contexto e deve estar um abaixo do outro, tá? O else não fica dentro de um if. A gente pode ter vários ifs dentro de ifs, mas a gente não vou entrar nesse detalhe agora. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!